Bem-vindo a mais um curso de HTML e CSS. Meu nome é Júlio Barros e nesse curso eu vou mostrar para vocês como desenvolver página utilizando HTML e CSS. Então, sem mais delongas, a gente vai ver já, vamos começar a abordar o que é na verdade o HTML e o que é na verdade o CSS. HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, ou descodificando isso aí para não ficar muito complicado. HTML seria a linguagem que nós vamos utilizar que é para colocar o conteúdo na nossa página, ou seja, tudo aquilo que o utilizador vai ver é colocado utilizando HTML. Vamos aqui tentar exemplificar. Eu vou abrir aqui uma página. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Por exemplo, nós temos aqui essa página. Né? Tudo aquilo que a gente está conseguindo visualizar, botões, as imagens, aqui os menus, né? Tudo isso é posto com esses ícones que nós estamos a ver aqui. Tudo isso é posto com o HTML. Todo o conteúdo da nossa página, tudo aquilo que o utilizador vai conseguir ver é posto ou é feito com HTML. Já o CSS é uma linguagem de estilo, que na qual o seu objetivo é dar uma melhor formatação, um melhor visual para os elementos HTML. Ou seja, nós pegamos o HTML, colocamos lá, que é o conteúdo da nossa página, vamos colocar uma imagem, vamos colocar um título, vamos colocar, por exemplo, um parágrafo, vamos colocar uma tabela, um link, um campo de texto, mas depois nós precisamos estilizar esse elemento, ou seja, precisamos dar uma cor para esse elemento, precisamos dar uma altura para esse elemento, precisamos, por exemplo, fazer qualquer coisa que tenha a ver com o nível de estilo, né? Porque é só notar, e se tiveres numa página, tu consegues visualizar, por exemplo, um botão num formato ou num estilo, noutra página também vai ver um botão num outro formato. Então, a visualização ou estilo do botão é predefinido ou é configurado utilizando aí o CSS. Agora, para o nosso curso, para a gente trabalhar com HTML e CSS, nós vamos precisar de duas coisas. Vamos precisar do nosso navegador, pode ser Chrome, pode ser Firefox, o Edge, e vamos precisar do Visual Studio Code, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para poder digitar lá o nosso código. Né? Conforme funciona também, se nós queremos compor um documento, seja ele Word, seja ele um documento doc, nós temos que utilizar uma ferramenta, que é o Word, que na qual nós vamos escrever lá, vamos ter a nossa folha aqui para a gente escrever tudo aquilo que nós queremos. Então, o Visual Studio Code, não funciona quase do mesmo jeito que aí o Word. Vamos utilizar o Visual Studio Code que é para a gente escrever todos os nossos códigos HTML e CSS. O Visual Studio Code é esse, como vocês podem ver. Né? E se quiserem baixar, vou fazer também uma videoaula de instalação do Visual Studio Code, mas quem quiser se adiantar, se não tiver aí, caso não tiver e quiser se adiantar, é só ir no site do Visual Studio Code e descarregar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos aqui no disco local C, vamos criar uma pasta, e vamos chamar de curso de HTML e CSS3. Curso de HTML e CSS3. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui já estou com o VS Code aberto, vou fechá-lo. É só localizar o VS Code, vamos abrir. O VS Code. Prontos, então esse é o VS Code. Né? Aí você vai se deparar com uma tela mais ou menos parecida com essa, dependendo da tua versão do VS Code. Talvez pode aparecer um pouquinho diferente desta que estamos a visualizar aqui. Mas prontos. O mais importante é a gente entender como é que está organizado aqui os nossos menus, não é? Para que serve cada ícone. O mais importante é a gente entender isso, né? E como começar a escrever o nosso código HTML utilizando aí o VS Code. Então, como todo programa, né? O VS Code aqui também tem o seu menu. Se nós clicar aqui em File, temos aqui um conjunto de submenus. Aqui submenus.
Aqui é para criar um novo ficheiro de texto, né? Um novo ficheiro, aqui abrir uma nova janela, abrir um arquivo, abrir uma pasta, e assim sucessivamente. E vamos conhecendo mais sobre esses submenus à medida que nós vamos evoluindo aqui no nosso curso. Então, sempre que nós queremos criar, sempre que nós queremos criar uma página, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um arquivo HTML. Pronto, a questão é, se eu tiver aqui no VS Code, como é que eu posso criar um arquivo HTML? Muito simples, eu só não enviei aqui em File, não é? Vamos clicar aqui no primeiro submenu, que é para criar um new test file. E depois disso, vamos perceber que ele aqui aparece com um nome, né? E nós precisamos fazer o que? Precisamos renomear esse nome, dar um nome da nossa escolha. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui novamente em File, já que nós estamos nesse arquivo. Vemos aqui em salvar como, para nos dar um nome para esse arquivo. E vamos salvar na pasta que nós criamos. Isso nós localizamos para o local C. Vamos aqui na pasta curso de HTML e CSS, que é a pasta que a gente criou. Abrimos. E vamos colocar o nome para esse arquivo. Vamos chamar esse arquivo de index. Prontos, todo arquivo HTML tem que estar na extensão HTML. Vamos colocar aqui index.html e vamos dar em guardar. Pronto, ele aqui já salvou o arquivo com o nome index e colocou também a extensão HTML. Só agora é que nós podemos começar a trabalhar com código HTML, que é para a gente poder gerar aí a nossa página. Então aqui vamos começar a ver as primeiras coisas básicas, as coisas básicas de HTML. Então vamos imaginar que eu quero criar uma página que simplesmente tenha um parágrafo, não é? Ou qual é a tag que é para colocar um parágrafo. É muito simples. Estando aqui no VS Code, em vez de nós estar a digitar a tag caractere por caractere, nós simplesmente vamos chamar aqui a tag P digitando P, vamos clicar em P, que é que o VS Code, não é? Ele já é inteligente o suficiente que vai perceber que nós queremos aqui chamar uma tag. Então vamos dar um P depois um Enter, não é? Um P depois um Enter, e vamos conseguir visualizar aquele que nos mostra aí uma tag. E agora, entre essa tag ou dentro dessa tag, vamos colocar aqui um conteúdo, que vai ser primeira aula de curso de HTML e CSS. Então temos aqui o nosso parágrafo, não é? Colocado já lá no nosso arquivo HTML. Agora vamos ver como é que nós podemos executar essa página lá no navegador. Existem várias formas, né? Mas vamos para essa aqui, é um pouquinho mais convencional, mais usado. Vamos aqui localizar o nosso arquivo, deixa eu colocar o C, né? A pasta curso HTML e CSS que nós criamos, e tendo aqui o nosso arquivo, dá para ver que se eu clicar ele vai me abrir com o Opera Mini, mas eu não quero, vou abrir aqui com o Chrome. Aqui, e aqui nós conseguimos visualizar exatamente o texto que nós colocamos aqui no nosso arquivo. Agora, tem uma outra questão também. Nós chamamos aqui a tag IP, mas ainda não vimos o que na verdade é uma tag. É muito simples. Todo tipo de conteúdo que é colocado na nossa página é colocado com tags. E uma tag praticamente é um comando que tem uma dada função. Por exemplo, essa tag que nós estamos a ver aqui é uma tag para colocar parágrafo. O nome da tag é P. Tag P. Tem tag aqui para colocar título. Por exemplo, vamos utilizar a tag H1, que é para colocar título. Existe H1, H2, H3 e até H6. Vamos chamar a tag H1. Simplesmente só chegar aqui, né? Colocar a tag H1, que é para colocar título. Isso aí. Vamos colocar título aqui por cima. Curso de HTML e CSS.
Então esse é um título, vamos conseguir perceber a diferença entre um título e um parágrafo. Agora, sempre que nós já executamos o arquivo HTML e nós queremos voltar novamente lá na página, porque a cada coisa que nós colocarmos aqui, o que nós temos que fazer? Temos que salvar e depois ir ver lá na página como é que está. Eu aqui no meu arquivo só não estou a salvar, porque no VS Code já tem uma opção que salva todo tipo de modificação de forma automática. E aí no teu VS Code, né, que é para ativar essa opção, é muito simples. É só vir aqui em File, tem aqui uma opção All Save. Dá para ver que aqui para mim já está marcada essa opção. Então, se eu desmarcar, só teria que estar tudo era Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, que é para mim poder salvar a esse arquivo. Prontos, então é só vir aqui em File, marcares a opção Alt Save, que tudo que tu fizeres já não vai ser mais necessário tu dares Ctrl S, que é para estar a salvar os arquivos. Então, colocamos aqui um novo conteúdo, agora vamos lá ver como é que fica aí a nossa página. Vamos aqui no nosso navegador. A próxima coisa que nós temos que fazer é simplesmente vir aqui neste ícone de atualizarmos, clicar lá, que é para recarregar aí a página. Pronto, se conseguimos visualizar aqui o nosso título, dá para ver que até a nível de formatação, a nível de estilo, não é um título, é muito diferente aí de um parágrafo. Né? Dá para ver aí. Pronto, então voltando aqui no nosso arquivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre abertura e fechamento das tags. A tag nós já conhecemos, que é simplesmente aí o nome, mas agora, para nós trabalhar com essa tag que é para gente, para nós poder trabalhar com essa tag, nós temos que saber que existem aquelas tags de abertura e fechamento, não é? E existem aquelas tags que são simplesmente de abertura. Por exemplo, a tag H1 é a tag de abertura e fechamento. A questão é onde é que ela abre. Essa é a abertura e aqui é o fechamento. A diferença entre a abertura e o fechamento, isso aqui no fechamento nós vamos encontrar aqui uma barra. Já na abertura nós não temos aqui nenhuma barra. Agora, toda tag também deve estar entre parênteses angular, a abertura entre parênteses angular, né? E o fechamento entre parênteses angular. Vamos dar aqui continuidade e depois vamos nos deparar com tags que simplesmente possuem a abertura e não possuem o fechamento. Pronto, dando aqui continuidade. Já que nós aprendemos aqui uma tag, como declarar uma tag, eu simplesmente vou limpar tudo que nós temos aqui, vou retirar. E antes de nós continuar, nós temos que conhecer a estrutura base do HTML. Vou chamar aqui a estrutura base fazendo a combinação de Shift e 1, que é para nos trazer exclamação. Pronto, e vamos ter aqui praticamente esse conjunto de tags. Vamos procurar entender o que é cada coisa aqui. Dizer que antes de começar a trabalhar numa página, nós temos que ter essa toda a estrutura, porque se nós não temos essa estrutura, praticamente já vamos matar aí com aí as regras básicas do HTML. Então, o que é aqui a primeira linha? O que nós temos aqui na primeira linha? Nós temos um doctype HTML, né? Dizer que o doctype HTML ele não é uma tag, apenas uma única instrução, não é, que vai permitir com que o navegador entenda algumas tags que fazem parte do HTML5, que é a última versão. Existem aí outras versões do HTML, mas a última versão do HTML é o HTML5. Então nós temos aqui essa instrução com essa dada função que é para nos trazer ou para poder reconhecer algumas tags aí do HTML5. Pronto, depois do HTML, depois daqui do doctype, na linha 2, nós temos aqui o HTML5. Nós temos aqui HTML5 também, nós temos aqui o HTML, não é? E praticamente sempre que nós queremos, todo o código que vai fazer parte da nossa página tem que estar entre a abertura e o fechamento aí do HTML. Nós poderíamos ter isso, simplesmente, só assim. Aqui vamos observar que nós temos a abertura e aqui nós temos o fechamento. Só que para isso, nós temos aqui um atributo por frente da tag. Normalmente, as tags vêm acompanhadas de atributo. Isso é muito normal. Nós temos aqui a nossa tag HTML e por frente dela nós temos aí o atributo. E normalmente, né, nós vamos ter sempre o atributo vinculado à tag de abertura. Do jeito que nós temos aqui na tag de abertura, nós não colocamos, por exemplo, o atributo leng aqui.
Nós temos o atributo por frente aqui da tag. Agora, esse atributo lang que nós temos aqui, por frente da nossa tag HTML, é para o navegador poder reconhecer em que língua está o nosso conteúdo HTML. E dá para perceber também, uma coisa que nós temos que saber é que, normalmente, não é, vem aqui o atributo no lado direito da igualdade, ou do lado esquerdo da igualdade. No lado direito da igualdade nós vamos ter o valor desse atributo. E normalmente eles são separados por, aqui como nós vemos o sinal de igualdade. Agora, os atributos também normalmente eles vão em aspas vão dentro de aspas simples, ou aspas duplas, né? Isso aí, aspas duplas. Então, como o valor do atributo lang nós temos aqui é n, que seria mais ou menos em inglês, para nós vai ser pt, né? Que é português de Portugal. Se fosse português de Portugal seria pt-br. Mas para nós aqui português de Portugal, mas para simplesmente assim, dizendo, recapitulando mais uma vez, que a ideia desse atributo é de nós dizer ao nosso navegador em que língua o nosso conteúdo vai estar. Então, dentro aqui da tag HTML, como conteúdo, vamos encontrar também ou tags internas, né? Vamos encontrar também aqui a tag head. Ela abre aqui. Temos aqui o seu fechamento. Né? A ideia da tag head simplesmente é de fazer algumas configurações que a nossa página precisa, ou seja, algumas configurações que o navegador precisa reconhecer quando rodar aí a nossa página. Podemos definir aqui o autor da nossa página, podemos definir aqui a configuração que é para a responsividade da nossa página poder estar ativada. Podemos definir aqui um montão de coisas. Então aqui na nossa linha 4 nós vamos ter aqui um metadado, não é? Um metadado. E vamos perceber que essa tag meta, que supostamente é uma tag simplesmente de abertura, né? Ela não possui uma tag de fechamento, conforme acontece aqui com o head. Ela apenas possui a sua tag de abertura. Dá para ver que ela abre aqui. Temos a atributo SAR7, o valor do TF8, e nós praticamente não temos aí uma tag aí de fechamento, simplesmente temos aqui a tag de abertura. É muito normal isso acontecer, tem tags que simplesmente possuem a abertura e não possuem o fechamento. Pronto, para que serve esse beta dentro da tag head? Praticamente nós sabemos que existe um conjunto de caracteres especiais dentro de uma língua. Então, praticamente, se nós estamos a desenvolver uma página em HTML e CSS, nós temos que especificar, é como se fosse uma importação. Nós temos que habilitar ou dizer para o navegador reconhecer aqueles caracteres especiais que existem na nossa língua, como palavras que, por exemplo, são acentuadas, como, por exemplo, aqui o i comercial, o cardinal, né? Nós temos que praticamente fazer essa configuração que é para o navegador poder entender esses caracteres especiais. Então, para isso, nós temos que colocar aqui um meta, colocamos o atributo SAR7 e o valor UTF-8. Né? A função dele é dessa daí, que é para poder reconhecer os caracteres universais. Pronto, vamos aqui dar continuidade. Assim como nós temos aqui o outro meta, né, que não tem ainda muita vantagem nos se aprofundar nele, como praticamente nós somos iniciantes, para não misturar aqui muita coisa. Simplesmente dizer, para ter aqui uma ideia, né, existem aquelas páginas que se adaptam de acordo com o dispositivo, né, que é mais chamado tecnicamente de responsividade. Então, para essa funcionalidade estar ativa, essa funcionalidade está ativa, porque depois é necessário fazer aí outras coisas que é para colocar aí a responsividade a funcionar corretamente, mas isso aqui é o início, né? É para fazer com que o navegador consiga reconhecer aí a nossa viewport. Isso aí. Mas por enquanto não é se aprofundar muito nisso daí, porque seria simplesmente mais complicado do que descomplicado. E vamos aqui na linha 6, vamos encontrar aqui a tag title,
que é praticamente o título aí do nosso separador. Sempre que nós executamos aí a nossa página, nós vamos ter aí um título do nosso separador, conforme acontece no Facebook em outras páginas. Por exemplo, se você abrir o Facebook lá no navegador, lá no separador você consegue identificar aqui o escrito Facebook, independentemente da página ou dependentemente da página onde você estiver. Então, no nosso caso aqui, nós temos um documento. Quando nós executamos essa página, nós vamos ver concretamente para que esse cara aqui serve. Prontos, estes são algumas tags que nós podemos colocar dentro da nossa tag red, né? Algumas configurações básicas que nós podemos fazer aí para a nossa página. Então vamos aqui na tag bar, praticamente tudo que o utilizador vai ver, tanto imagem, botões, links, textos, campos, formulários, tabelas, tudo que o utilizador vai ver, tudo que é conteúdo que o utilizador vai ver é definido aqui dentro da tag bar.